Olá, caros amigos e amigas, bem-vindos ao programa Onde Deus Chora. Esse programa é levado para vocês toda semana pela Organização Católica do Vaticano, Ajuda a Igreja que Sofre. Nós somos uma organização da Igreja Católica para ajudar, para financiar projetos naqueles lugares do mundo onde as pessoas mais sofrem. Daí o nosso nome, Ajuda a Igreja que Sofre. Hoje vamos apresentar a vocês um dos países mais necessitados do mundo, onde a situação é absolutamente terrível. Eu estou falando do Iraque, no Oriente Médio. Então hoje nós vamos entrevistar um dos padres católicos heróis que no meio da situação de violência, de perigo, de perseguição, estão lá para ajudar os cristãos perseguidos. Com vocês, o Padre Douglas, do Iraque. Olá, bem-vindos ao programa Onde Deus Chora, onde nós falamos dos cristãos que sofrem pelo mundo. Hoje tenho o grande prazer de conversar com o Padre Douglas Bazzi, um sacerdote católico caldeu que trabalha com refugiados cristãos nos acampamentos do norte do Iraque, forçados a deixarem suas casas por causa da brutalidade e violência das milícias muçulmanas do grupo Estado Islâmico. Para nos falar mais do seu trabalho e do sofrimento diário que ele testemunha, é meu grande prazer receber Padre Douglas Bazzi. Padre Douglas, obrigado por estar aqui conosco hoje. É meu prazer estar com vocês. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Padre, antes de falarmos do seu trabalho com refugiados, o senhor poderia nos dizer qual é a situação atual no norte do Iraque? Em geral, a vida no norte do Iraque era mais ou menos tranquila até junho de 2014. Depois se tornou pior a cada dia. Até que em agosto a história trágica desta região começou, quando fomos invadidos por uma das milícias. Na verdade, era uma gangue que tomou o nome de Alá e se tornou um movimento religioso muçulmano. E a situação começou a piorar. A piorar? Sim, dia a dia. E só numa noite, falando dos nossos, mais de 100 mil pessoas tiveram que escapar do terror demoníaco imposto pelo ISIS. Só para entendermos melhor o contexto, então a milícia Estado Islâmico tomou uma parte do território iraquiano que vai da fronteira com a Síria até o norte do Iraque, e eles forçaram os cristãos das vilas desta região, de Mossul, Karakosh, a fugir para o norte em direção a Erbil. De quantos refugiados estamos falando em Erbil, onde o senhor está trabalhando? Só ali na cidade onde eu trabalho, recebemos cerca de 35 mil refugiados em uma única noite. Estamos falando de uma média de 18 mil famílias refugiadas na cidade num só dia. Bem, claro que eles não devem ser só cristãos, mas muçulmanos e outras minorias de todas as tradições religiosas. Se nós considerarmos todo o Iraque, então são 2,6 milhões de pessoas que tiveram de fugir de suas casas e que se movimentaram de um lugar para o outro. Neste número estão incluídos muçulmanos, xiitas e sunitas, bem como a minoria yazidi. A situação deles é especialmente trágica, pois eles foram perseguidos de um modo muito brutal, e também, é claro, os cristãos, que foram as principais vítimas em meu país. O senhor trabalha no dia a dia em campos de refugiados. Com quantas pessoas o senhor trabalha especificamente nestes campos? Até a igreja da minha paróquia foi transformada num campo. Eu prefiro chamar de centro, pois a palavra campo tem um sentido negativo. E eu os chamo de parentes, pois eles são meu povo. É só uma igreja pequena, mas está numa grande área. Eu antes reclamava, para que uma área tão grande como esta?
Mas hoje eu me lamento, porque a área é tão pequena, pois eu gostaria de colocar mais gente ali. Então, no primeiro, recebemos no nosso centro uma média de 214 famílias. Isto é, mais de 1.000 pessoas. Mas muitos deles encontraram um lugar para ficar e nossa diocese alugou casas para alguns. Agora estamos com 563, na verdade 564, pois um bebê acaba de nascer e puseram nele meu nome, Douglas também. Em todo caso, preciso dizer que as pessoas que chegavam sentiam-se completamente perdidas, agressivas. Mesmo quando preparávamos comida para dar a eles, as pessoas não queriam comer. Eles diziam, para quê? Estamos fora de nossas casas. Para que viver? Nosso povo está traumatizado. Eu diria que pelo menos 40% deles estão. Para se recuperar desse tipo de trauma, vai levar anos. Mas ele não aparece agora, aparecerá no futuro. Eles agora estão muito fechados. Escondem o que sentem. Foi por isso que em nossa diocese vamos abrir, em 2 semanas, eu espero, uma grande casa para ajudá-los a se recuperar do trauma. Mas, no momento, a única maneira de ajudá-las a processar é através do seu exemplo cristão. Como você pode perdoar? Talvez esta palavra ainda nem possa ser introduzida na conversa. Ainda existem cristãos no Iraque, não porque somos poderosos, sabe? Nós ainda existimos como cristandade Iraque, porque nós costumamos perdoar. É claro que nunca esquecemos, mas perdoamos. Quando começamos a perdoar, nós deixamos a graça de Deus passar de geração a geração. Se nós pararmos de perdoar, a próxima geração vai cultivar o ódio, a vingança. Não é fácil, não é só através da palavra. E numa situação como esta, não basta falar sobre perdão, mas temos que viver junto com o povo. Isto é importante. Lá o nosso povo não está buscando por heróis, mas procuram alguém que viva com eles, compartilhe com eles o que está acontecendo e que os compreenda. Padre, eu suponho que uma das razões pelas quais o senhor pode viver de verdade com esses refugiados, é que o senhor também experimentou sofrimento em sua vida. Imagino que seja doloroso. Espero não ir muito profundo no assunto, mas o senhor foi raptado, sofreu torturas. Poderia nos falar sobre a sua própria história? Eu comecei a falar sobre a minha história quando eu compreendi que a minha história tem a ver com o que aconteceu com o meu povo. É a mesma história. Eu me considero um felizardo porque eu posso contar a minha história, mas quantos não puderam porque morreram? Sabe, eu já mencionei isto antes. No Iraque é normal, as pessoas começam a procurar petróleo, mas quando elas perfuram a terra, na busca pelo óleo negro, eles encontram o sangue de nossos mártires cristãos que nos precederam. Por gerações e gerações, por séculos. Sim, eu acho que o problema é bem maior que o petróleo, mas em todo caso, apesar de eu ter passado por, digamos, experiências trágicas, eu olho a cada dia para isto como uma graça. Uma vez bombardearam a minha igreja. Sobrevivi a 2 explosões de bombas bem perto de mim. Uma outra vez, uma milícia islâmica, atirou em mim quando eu estava de pé na porta principal da minha igreja. E fui atingido na perna esquerda. Era uma metralhadora AK-47. Ainda tenho a bala dentro da perna. E eu fui raptado em um dia normal. Quando foi isto? Foi em 2006, após a missa de domingo. Eu fui visitar uma família da paróquia e eu costumava pegar a estrada. Imediatamente meu carro foi cercado numa emboscada. Eram carros cheios de gente, abertos, fortemente armados. Eles me tiraram do carro e me puseram atrás. Eles estavam esperando pelo senhor? Eu não sei. O senhor estava lá por acaso? Mas depois eu fiquei sabendo de tudo. Porque em 9 dias sequestrado, eles costumam falar com você.
Isso porque eu acabei sendo uma espécie de guia espiritual de alguns deles durante o dia. Mas de noite, eles me consideravam um inimigo. Então, eles o puseram no banco de trás do seu carro, cobriram sua cabeça e o que aconteceu? Então me disseram que se eu tirasse a venda, eles me matariam na hora. Eu não senti quando me tiraram do carro. Quando eu percebi, estava jogado no chão. E ao acordar, senti que havia sangue no meu rosto e na minha boca. Um deles começou a me dar joelhadas no rosto. E logo quebrou meu nariz. E ele quebrou o seu nariz. Sim, e tudo se passava lentamente. Por exemplo, me deixaram sem água por 4 dias. E repetiam que iriam cuidar do meu caso de acordo com as leis de guerra. Pois você é um inimigo prisioneiro nosso. Eu fiquei discutindo com eles em relação a essa questão e disse: eu não sou seu inimigo. Eu conheço o islamismo melhor que vocês. Vocês é que se consideram meus inimigos e me sequestraram somente pelo fato de eu ser cristão. Depois disso, eles me contaram por que me sequestraram. Essa é a lista. Este é seu nome, este é seu número. Como você está nesta lista, tínhamos que trazer você para cá. O número quer dizer quanto eles vão nos pagar. Eu perguntei: quem vai pagar? Mesmo que estejamos pedindo um valor alto, só estamos lhe contando isto porque gostamos de você. Mas veja bem quem nós somos. Estamos usando ambulâncias, carros da polícia, nós podemos montar postos de controle nas ruas se quisermos. Também usamos rádio da polícia no canal dela, sabe? Então a corrupção era muito grande. Sim, é muito grande. De qualquer forma, no 6º dia, me deixaram falar com outro padre para fazer a negociação do valor que exigiam. Eles pediam $1 milhão. Eu lhes disse: o quê? Vocês acham que eu valho $1 milhão? Isto é uma piada? Quem iria pagar $1 por mim? Estou contando assim agora, mas na hora era tenso. Por exemplo, eles costumavam colocar uma arma na minha cabeça umas 100 vezes, como se fosse uma brincadeira. Quando eu lembro, como eu odeio quando eles começavam a falar palavrões a respeito de pessoas que você ama e respeita. Sua família, amigos, da sua fé, falavam com grande desprezo, como se fossem pessoas que não são nada para eles. Isso era muito pesado. No 6º dia, então, falei com o colega padre e lhe expliquei a situação em nossa língua, em aramaico, que aquele seria meu fim. Eu lhe disse: não esperem pelo meu retorno. O senhor achava que iria morrer ali? Sim, e naquela situação em que eu estava, seria uma boa opção, uma boa oportunidade. Continuar a ser torturado daquele jeito. Eu soube que o senhor trouxe a camisa que o senhor usou durante todo o período do sequestro. Poderia mostrá-la um pouco? Sim, esta é a camisa que estava usando quando me soltaram. Claro que nesses 9 dias eu não tive a oportunidade de ver o estado dela. E quando eu olho para o meu sangue, não é só para lembrar, mas é também uma pergunta: quando isto vai parar? É uma pena quando olho para o nosso povo, nas nossas crianças, e me pergunto: essas mesmas coisas irão acontecer com elas também? O senhor consegue perdoar? Depois do sequestro, eu não fugi do Iraque ou Bagdá. Eu fiquei. Eu fiquei lá 7 anos, com a mesma sensação. Mas, apesar disso, o nosso caminho cristão não é o de querer vingança, mas é o do perdão. E acredite, não é fácil, mas não é impossível. Padre, eu gostaria agora de voltar para a questão dos refugiados e do seu trabalho com eles. Como o senhor vê o futuro agora? Quero dizer, o senhor trabalha com os refugiados, os ajuda, os sustenta. Como o senhor se sente com a situação? Que conselho o senhor dá? Por exemplo, se uma família jovem vem perguntar ao senhor: o que fazer? Nossa casa foi destruída. Não temos nenhum futuro aqui no acampamento. Ficamos no nosso país ou deixamos o nosso país?
Eu costumava ter que responder essa pergunta, não sei, talvez umas 500 vezes por dia. Todo mundo me fazia uma série de perguntas como essa. Mas eu prefiro não dar a minha opinião para eles, mesmo que no final do túnel não apareça ter bem uma luz. Por isto, eu costumo dividir as pessoas em dois grupos. E cuido para que os positivos não se tornem negativos. Acho que meu papel ali é controlar os danos o máximo possível. Se vamos para casa ou se vamos para o exterior, essa questão, estou sempre dizendo para o nosso povo, nós não pertencemos a uma terra, pertencemos ao Senhor. Se nós pertencemos a Deus, então qualquer terra pode ser nossa terra. Nós somos como que embaixadores de Jesus. Importante é mostrarmos a verdadeira face de Cristo, quer no Iraque ou fora do Iraque. Quando eles me dizem, mas seria uma pena o Iraque sem cristãos, o Oriente Médio sem cristãos? Sim, mas foram os iraquianos e os povos do Oriente Médio que rejeitaram a nós cristãos. Não por culpa nossa. Somos iraquianos, como cristãos, e temos orgulho e amor pelo nosso país. Mas o Iraque não se orgulha de nós. Uma família cristã de Mossul ouviu de seu vizinho, vocês têm 24 horas para sair, porque eu vou tomar sua casa. Se em 24 horas vocês ainda estiverem aqui, eu vou matar você dentro de sua casa com toda a sua família. Então eles disseram, ok, juntaram o que podia. E no dia seguinte, antes de ir, bateram na casa do vizinho. Quando o vizinho muçulmano o viu, ficou furioso e lhe disse, eu falei que vocês têm que ir. Ele disse, sim, mas nós convivemos durante 30 anos. Eu achei que não poderíamos ir embora sem lhe dizer adeus. Você é meu vizinho. E ele então o abraçou. E o vizinho disse, eu sinto muito, estou cego. O muçulmano disse, não vá embora, fique, que eu te protegerei. O cristão respondeu, agora é tarde demais, estamos indo. Mas isto não é uma coisa demoníaca? Como o senhor... Como é possível se manter de pé? Como não se desesperar diante de tanta violência, de uma brutalidade dessas? Deixe-me dizer com sinceridade. Nós somos cristãos e o somos não só para os tempos bons, mas também para os tempos ruins. Nós sabemos que estamos vivendo em tempos ruins. Nós já estamos preparados, não é hora de nos lamentarmos. Eu sempre digo para eles, se quiser se queixar, é melhor ir embora. Se quiser ficar, pare de se lamentar. Como cristãos, não podemos ficar escolhendo como se a vida fosse um supermercado e dizer, eu quero isto e quero aquilo. Não. A vida vem como um pacote e ela tem a sua cruz. Então, para nós, não é um tempo de se lamentar, é tempo de trabalho e não de palavras. Então, eu encorajo as pessoas, porque elas nos têm como exemplo e muitas vezes vêm me dizer, como o Senhor pode ser tão mais forte que nós? Eu respondo, não, ninguém é mais forte aqui. É a situação. Não se preocupe, não fiquem fazendo comparações. Não é o caso. O momento é, abram-se para o Espírito Santo e Ele vai nos dar força. Nós temos de nos abrir para o Espírito Santo. O nosso exemplo é Jesus. Nosso modelo é Jesus. E não as pessoas más. Nós não queremos ser seguidores de gente ruim. Queremos seguir gente boa. Então, se formos buscar vingança ou querermos fazer com eles as mesmas coisas que eles fazem conosco, vamos ser como a pessoa que um sábio indiano descreveu. Se um cachorro te morde, você vai morder o cachorro? Se isso acontece, então vão ser dois cachorros. Nós não queremos ser cachorros, queremos ser pessoas livres. E o senhor, como o senhor mantém seu espírito? Eu pertenço a uma escola chamada Nunca Desista. E eu nunca desistirei. Padre, o que podemos fazer pelo senhor?
Para ser breve, a curto e longo prazo, peço ajuda nessas duas circunstâncias. Não é questão só de alimento. A questão é fazer com que as pessoas, com que os cristãos do Iraque mostrem a face de Jesus para o mundo. Que Ele nos mantenha, nos salve para podermos manter aquela face pura para o mundo. Então, peço que continuem a ajudar a igreja local do Iraque. Continuem a mostrar o amor do Senhor por nós. E ajudem, por favor, aqueles que querem sair de lá. Abram as portas para o meu povo. Não deixe que nossas crianças sejam colocadas entre os lobos. Padre Douglas, muito obrigado por ter estado conosco neste programa. Muito obrigado. Deus o abençoe. Muito obrigado, senhores e senhoras, por terem estado conosco em mais um programa Onde Deus Chora. Se vocês quiserem saber mais sobre a situação dos cristãos do Iraque e sobre como vocês poderão ajudar, vejam os endereços de contato no final deste programa. Estarei com vocês na próxima semana. Até lá. Na República Centro-Africana, um bispo compra crianças para evitar que elas sejam assassinadas por terroristas. Na Síria, mais de 2.500 crianças que viveram os horrores da guerra recebem leite mensalmente, além de toda a ajuda pastoral. Em Belém do Pará, missionários vão de barco até as ilhas mais isoladas para levar esperança aos que mais sofrem. Tudo isso você pode ver mensalmente no Eco do Amor, o informativo gratuito da Fundação Pontifícia ACN. Ligue agora para 0800 77 099 27 ou acesse o site acn.org.br e peça para receber gratuitamente o seu Eco do Amor. Conheça os projetos apoiados pela ACN e faça parte deste grandioso trabalho missionário presente em mais de 140 países. Impressionante essas cenas que nós vimos do Iraque, não é verdade? E as declarações do Padre Douglas e do trabalho maravilhoso, abnegado, que esse padre dedicado e muitos outros padres e freiras católicos fazem lá no Iraque e também na Síria, onde a situação é igualmente ruim. Nós temos vários projetos lá, como eu já falei, para enviar alimentação, roupas, cobertores, tendas, para abrigar essas centenas de milhares de refugiados do Iraque. Se você quiser ajudar essa obra de caridade, de ajuda aos nossos irmãos e irmãs que estão sendo perseguidos, que estão no meio do terror, do fanatismo muçulmano, você pode ajudar os nossos projetos de ajuda lá para o Oriente Médio. Você pode telefonar no horário comercial para 0800 77 099 27 e lá vai ser explicado como fazer para ajudar os cristãos perseguidos. Ou você pode também procurar o nosso site na internet, onde todas as explicações vão ser dadas e lá também você pode ver os vídeos com outras entrevistas, outras situações também de emergência, de ajuda da Igreja Católica nos países mais difíceis do mundo. O nosso site é www.acn.org.br e lá você vai saber como fazer para tomar parte nessa obra maravilhosa de ajuda aos nossos irmãos e irmãs. Desde já, o nosso muito obrigado, que Deus lhes pague. E espero contar com a audiência de vocês aqui na próxima semana, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Até lá, se Deus quiser.